o Pablo Salamo deixou aqui. Já que você falou de muitas culturas, assim como aqui no Canadá, temos que lidar com diferentes culturas. Qual você acha o maior desafio de lidar no trabalho com diferentes culturas e como você lida com isso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa aprender sobre aquelas culturas, né? De novo, é clichê, mas eu acho que faz todo sentido, né? A natureza nos deu dois olhos e duas orelhas, né? Então para a gente primeiro observar, para a gente primeiro escutar e aprender, para depois começar a falar, né? E então observar e escutar antes de falar e aprender antes de julgar, né? Porque o que acontece? Tem um conceito muito interessante de um audiobook que eu estou ouvindo no momento que chama a relatividade cultural, né? O que significa a relatividade cultural? Quando eu me relaciono com uma pessoa de uma cultura diferente, eu estou observando e mesmo que involuntariamente julgando aquela pessoa na minha cabeça sob o ponto de vista da minha cultura. E não né, e uma pessoa de outra cultura se relacionando com a mesma pessoa, ela pode ter uma concepção completamente diferente. Então, um exemplo muito curioso é os ingleses, por exemplo, eles veem os franceses com uma cultura mais relaxada, que às vezes chega atrasada, não está muito aí para processos. Agora, os indianos veem os franceses como aquela cultura mais rígida, super ligada a processos, etc. e tal. Então você vê uma mesma cultura, uma mesma nacionalidade vista de formas quase que antagônicas por outras duas culturas diferentes. Então acho que a gente tem que ter isso em mente, que a gente também vem com a nossa bagagem, né? E que a nossa bagagem influencia o nosso julgamento, né? A nossa concepção do outro. Então acho que é muito importante a gente observar, a gente aprender, a gente pesquisar, né? Pablo tem esse audiobook que eu estou ouvindo que é fantástico. Ele chama The Culture Map, né? O mapa da cultura, escrito por Erin Meyer, né? Eu descobri ela através de um podcast que eu ouvi no Spotify. E agora eu estou ouvindo o audiobook dela, que é fantástico. E tudo baseado em estudos estatísticos, né? Estudos qualitativos e quantitativos também, para chegar nesse mapa que ela cita aí e onde ela posiciona diferentes culturas. É curioso, assim, você falar sobre se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que é meio que a receita também, não só para a pessoa lidar com, digamos, o ser imigrante, viver em outro país, mas ser um bom profissional e talvez até assim, digo mais, talvez ser uma boa pessoa, né? Acho que as pessoas não estão se colocando muito no lugar do outro hoje em dia, né, David? A gente fala muito hoje em dia, né, de empatia, né? Sim. Então na minha concepção, o preconceito em geral, ele vem da ignorância. E eu não falo da ignorância como algo agressivo. A ignorância, a palavra o não conhecer, né? Mas a partir do momento que você se mostra curioso e com vontade de aprender, aprender sobre uma nova cultura, aprender sobre a história daquela pessoa, você começa a entender melhor, né? E se você entende melhor aquela pessoa, você passa a julgar com olhos mais caridosos, né? Menos, não diria agressivos, mas com olhos. Quer dizer, ela não está fazendo aquilo porque ela está te sacaneando, Sim. né? Esse é o default, é assim que ela se comporta, né? Tem culturas que são às vezes mais diretas, né? Tem culturas que gostam de fazer um elogio antes de fazer uma crítica, né? Então, por exemplo, nesse livro Culture Map, a Erin, né, a autora, ela conta uma história de uma francesa que foi trabalhar sob a gerência de um americano.
E eles foram fazer o tal da avaliação de performance, né? E o americano, ele tende a fazer 3 elogios antes de fazer uma crítica, né? E a francesa, que estava, né, se reportando ao americano, ela saiu da avaliação de performance achando que estava arrasando. E o americano, achando que ela não entendeu as críticas negativas, construtivas, falando, não sei se essa mulher pode continuar trabalhando aqui. Então, de novo, culturas díspares, o modo, né, de dar feedback, de fazer uma avaliação super diferentes, né? E os dois que tiveram a mesma conversa saíram com visões completamente distintas daquela conversa. Curioso. Né? Então, eu estou achando esse livro interessantíssimo, porque até explica um pouco das experiências que eu tive, mas que eu nunca tinha tido embasamento teórico por trás. Né? Então, numa das startups que eu trabalhei aqui, de novo, tinha um francês, um cara gente boníssima, ele está acho que morando na Alemanha agora e vira e mexe a gente troca mensagens, né? Mas todos os debates que eu trazia para a equipe, ele batia de frente, né? Para mim era uma questão muito óbvia, que eu estava tentando ter assim a concordância da equipe, né? Mas ele sempre discordava e eram discussões longas, assim, aquelas mais cansativas, sabe? Mas sempre muito respeitoso, era uma discussão no campo das ideias. Né? Isso que eu acho que é muito importante, a gente não levar para o nível pessoal, né? Que eu acho que é isso que a gente observa muito em mídias sociais, né? Discordar das ideias não significa que eu estou te atacando pessoalmente e nem você está me atacando. Simplesmente que a gente tem opiniões distintas, mas é justamente essa diversidade de pontos de vista que traz a riqueza para as equipes, que traz a riqueza para as empresas, principalmente as empresas globais, né? Então agora finalmente eu entendi os debates infindáveis que eu tinha com o Olivier, né? E fui entender através desse livro também que a própria educação, as escolas francesas já trazem esse approach desde pequena para as crianças, onde eles têm a tese e a antítese. Então, todo mundo é acostumado a discordar e discordar em público, sem problema nenhum. Né? Mas, de novo, no campo das ideias. Compartilhando aqui também, o Ilan deixou aqui, ó, que ele também passou por isso em Israel, algumas das suas experiências, berço de muitas startups. O Thiago Vilaça, perdão, aqui eu não tenho. Thiago Vilaça, bacana demais a iniciativa, David, muito bom. O Yoav, falei certo, David? Alô, Yoav, ele mesmo, amigão meu. Esse é um daqueles que a gente se conhece há mais de 40 anos. O Yoav era buenas, mandou aqui para você. O Pablo deixou aqui show, vou ler, obrigado. Empatia, e também deixou aqui que empatia é primordial.